Olá, sou Tita Guiar, personal stylist, e eu também estou aqui com você na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa está maravilhoso porque nós conseguimos trazer uma das feras mais respeitadas na área de mentoria. Renata Arrepia, gratidão, tá? Sempre eu escutei falar muito bem de você e com a tua presença, realmente ele faz com que esse programa seja maravilhoso. Estou honrado em te entrevistar. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com você, trazendo, né, o conhecimento que eu acho que é a melhor coisa que a gente tem, as histórias que a gente viveu, as experiências, os conhecimentos que a gente tem, como a gente estava conversando, né? E isso pode facilitar a vida de outras pessoas para que eles consigam ir pelos caminhos mais fáceis e não tão difíceis, às vezes, que a gente acabou escolhendo. Né? Perfeito. Ô, Renata, fala para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, tá? A escolha da carreira, se aconteceu ainda antes dos 10 anos, ou já no ensino médio, ou se foi influência de pais, amigos e tudo mais, e se você realmente é mais da área de humanas. Então, eu sou de São Paulo mesmo, nunca gostei muito de estudar, e a minha escolha foi para fugir de exatas, sinceramente, né? E eu me lembro que quando eu caí em psicologia, eu comecei 3 faculdades, mas só terminei psicologia, né? Então, quando a minha primeira matéria de psicologia foi estatística, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não era esse curso que eu queria, né? Mas a minha mãe é da área da educação, meu pai também era da área da educação, aí depois meu pai foi para a área química e, enfim, eu acabei indo para psicologia. Não, assim, gostei da psicologia, mas eu vi, Kendi, que tinha uma coisa que me incomodava. Que a psicologia falava muito do nosso passado, né, das coisas que nós vivemos, e que sim, influencia o nosso futuro, porque nós somos aquilo que vivemos, né? Mas eu queria algo mais, eu queria algo que, como é que eu saio dessa situação e eu vou para o próximo passo, que era isso que para mim era importante, né? E aí eu acabei caindo no mundo da arquitetura, comecei a fazer arquitetura, parei, comecei a fazer educação física, parei, falei, não, isso não é para mim, mas montei toda uma história no mundo da arquitetura. Aí um dia eu estava com um problema sério de liderança na minha empresa, que eu sou empresária, e eu falei, eu preciso fazer um curso de liderança urgente. E fui fazer um curso de liderança, e o curso era de autoliderança. Eu falei, putz, é isso. Aí eu vi que era como é que eu faço para liderar minha história e parar de chorar pelo que passou. E foi aí que eu entrei de novo no mundo das pessoas, no mundo do desenvolvimento humano. Aí eu estou nesse mundo desde 2006 novamente. Que bom. E muitas respostas estavam dentro de você? Não, todas. Não muitas, todas. Interessante. Foi uma grande descoberta. Na realidade, foi um divisor de águas para você? Foi. Primeiro assim, Kendi, a minha experiência eu percebi que a maioria das pessoas, elas delegam a responsabilidade para outra pessoa. Então, isso não deu certo por causa do governo, isso não deu certo porque minha mãe não me ajudou, isso não deu certo porque meu pai não me ajudou. Agora, quando você assume isso para você, você vê que tudo que deu certo na tua vida é porque você assumiu a responsabilidade. Então, a gente estava falando da tua história, o que você me falou ali em 5, 10 minutos? Que você assumiu a responsabilidade, vou fazer isso, fiz. E o que você não fez? É porque você não assumiu a responsabilidade. Então, isso para mim foi, assim, um divisor de águas de entender que está tudo na minha mão. Mas eu venho de uma família que delega as responsabilidades. Eu não sei como é que era a tua, mas a minha delegava, né? Sempre tem um culpado, né? E aí as pessoas se fazem de vítimas. E quando você não assume a responsabilidade, você não melhora. Porque se a culpa é tua, eu não tenho que mudar nada. E foi aí que eu percebi que não, a responsabilidade é minha, quem tem que mudar sou eu se eu quero ter resultado diferente.
E a foi gente aí... não consegue mudar as outras pessoas. Não, mas é aí que você dá o salto na tua vida. Esse divisor de águas que você está falando, eu tive com 36 anos. Foi um dia. Sim. Outros dias, né? Esse divisor de águas foi, eu assumi a minha parte. O que eu não faço para não ter o resultado que eu quero? E o que eu fiz? Então, por que eu terminei a psicologia e não terminei a arquitetura? Porque eu assumi a psicologia, eu assumi a responsabilidade de me tornar uma psicóloga. Então, tudo na minha vida que eu não assumi a responsabilidade, eu não concretizei. E o que eu assumi a responsabilidade, eu concretizei. Então, isso para mim é o mais importante. Sabe? A gente entender isso e parar de colocar nas costas dos outros as nossas frustrações. Ok, em vez de chorar, a gente tem que vender lenço. Exato, né? Você tem que... aquilo que falam, né? O importante não é o que te aconteceu, e sim o que você faz com isso que te aconteceu. Que lições que você toma daqui. Mas se você não tem um aprendizado, Kendi, você continua nesse modelo de culpar o universo pelas coisas que te dão errado, né? Então, esse para mim foi um grande divisor de águas, que eu não aprendi isso na infância. Legal. E como que você acabou se tornando uma mentora de muito sucesso? Então, meu querido, quando eu caí nessa parte de desenvolvimento humano, eu vi que isso fazia meu coração bater muito forte. E aí eu comecei a trabalhar gratuitamente com isso. Eu vi que eu levava jeito para isso, eu vi que tinha a ver comigo. E aí eu fui convidada por uma empresa, que por um bom tempo foi a maior empresa de coaching aqui do Brasil. Fui convidada para dar treinamentos com eles. E ali eu conheci um universo muito bacana. Que, assim, nunca me ensinaram, Kendi, que se eu tivesse um mentor, a minha vida seria muito mais rápida. Seria assim, encurtar o caminho, né? Encurtar o caminho, porque assim, quantos caminhos eu fiz uma parte da faculdade de arquitetura, eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, uma coisa que não fazia sentido para mim. Mas por que eu fui? Porque eu trabalhava com arquitetura, isso ia facilitar. Facilitar o quê? Contrata um arquiteto, se não é o que você gosta, né? Então, o fato de você não ter essa clareza faz com que você tome caminhos errados. E a mentoria, o que ela faz? Ela faz com que alguém que esteja fora do teu universo, porque quando a gente está no nosso universo, eu digo no nosso tsunami, virando, né? Você não tem clareza do que está te acontecendo. Só que alguém de fora consegue ver. Então é muito mais fácil. Isso não é conselho, não é palpite. Isso é o quê? É conhecimento científico, sabe? O que a ciência fala do que você está passando? O que acontece na tua mente? Então, não é qualquer pessoa que pode ser um mentor. A pessoa tem que ter o conhecimento, que nem a gente estava conversando, né? A pessoa tem que ter a experiência. Então, eu tenho 25 anos no mundo corporativo, eu, já passei por diversas empresas, eu já sei como é que isso funciona, eu já trabalhei em diversas áreas, eu entendo de mente, eu entendo de comportamento. Então, a hora que você vai juntando tudo, você vai vendo os passos certos e errados que a pessoa está dando. Então, esse processo de mentoria, ele faz com que a vida da pessoa se torne mais leve, mais rápida e mais prazerosa. É verdade. Mas você falou uma coisa muito importante, que é assim, não é todo mundo que pode fazer mentoria, porque você tem que ser um espelho para a pessoa. Se ela não acreditar em você, então não vai adiantar nada. Ela não vai conseguir. Exato. E eu vou falar para você, Kendi, eu não sou muito gentil nos meus processos de mentoria, né? Você fica mais racional? Eu sou bem emocional, mas eu acredito que eu sou, nos processos de mentoria, eu fico bem... mais racional, você acha? Vamos pôr o racional, eu diria rústica, né? Por quê? É muito difícil você ter conversas que são difíceis, né? E essas conversas difíceis, quem deveria ter é um pai, uma mãe, uma pessoa próxima do seu núcleo. Mas às vezes um pai e uma mãe não conseguem falar, um irmão não consegue falar, um líder não consegue falar. E eu vou trazer aquilo que precisa ser falado. Eu não estou me preocupando se você vai gostar de mim ou não. O que eu quero é a tua performance. Né? Então a pessoa tem que estar pronta a escutar aquilo que ela não quer. Essa semana eu estava fazendo um processo de mentoria e uma pessoa de uma multinacional falou assim para mim: Renata, eu nunca tive um feedback negativo.
E agora eu estou desesperada, porque, sabe, são 20 anos só recebendo elogio, e agora eu tive esse feedback negativo, sabe, eu estou desestruturada. E aí eu questionei ela, você acredita que essas pessoas que te deram só feedback positivo, elas fizeram bem ou mal para você? Ela falou, fizeram bem. Eu falei, não, fizeram mal. Porque tirou de você a oportunidade de se desenvolver. Não tem ninguém que é perfeito. Por que você se achou perfeita por 20 anos? Né? Então, o que você recebeu agora foi um presente, não foi uma bomba. Agora você sabe aquilo que você não sabia. Ótimo, entre em ação, modifica o teu comportamento e tem a hora da performance novamente. E é muito importante, porque muitas vezes acontece nas empresas, quem vai te avaliar é um amigo seu, pessoal e tudo mais, e você acaba não subindo o degrau, você faz a mesma coisa assim todos os anos, né? E isso é a pior coisa, você ser avaliado por um colega teu, por uma pessoa que é sua amiga, porque a pessoa não consegue às vezes ser sincera com você. E aí você perde a oportunidade de se desenvolver. Não tem ninguém que é pronto. Se tivesse pronto, não estava aqui, né? A gente tem um monte de coisa para aprender. Você me fez lembrar o seguinte, quando eu era executivo, precisava fazer contratações e falava para o RH, olha, quantos candidatos tem? Ah, tem 40. Eu falei, me chama os 40. Ah, mas você não vai querer filtrar? Eu falei, eu vou colocar algumas regras básicas. Eu falava, pessoal, vocês vão ter cargo de gerente aqui. Tem 2 vagas, né? Eu escolhi 2 pessoas. Só que eu quero falar o seguinte, não, vocês vão ter que contratar gente. Não contrata ninguém que você não possa mandar embora. Exato. Isso significa que se você tiver irmãos, parentes, primos, não sei o que lá tal, pode ser doloroso e a história que ele conta para a família é diferente da realidade. Se for pessoa boa, indica para o outro departamento. Se ela for dispensada, não foi você que dispensou. Eu falava assim também, a palavra funcionário significa pessoas que funcionam. Então, a nossa, quando eu der a meta, eu vou chamar de gol. E gol não é quase foi, bateu na trave, o goleiro pegou. Não, gol é bola na rede. É diferente de eu só exigir meta. Então, a empresa precisa de resultados. Por quê? Vocês são dinheiro que a empresa põe para produzir mais dinheiro. Se for para perder ou para empatar, não precisa de vocês. Colocava assim, eu falava assim, a minha porta estará sempre aberta. Eu não sujeito chega e fala assim, temos um problema. Que eu sei que vai ter. O que a gente fala assim, nós temos um problema, existem essas 3 alternativas nesse momento. Se tiver a ideia de quanto vai gastar, melhor, senão, mas me ajuda a pensar. Se for pessoa que não está nesse padrão, por favor, já pode avisar a moça da RH e tira o currículo, vocês vão para outras empresas, outras coisas, né? Mas eu quero aqui pessoas que têm vontade de ter objetivos claros para crescer. Mas é bom falar antes do que depois de contratar. Não, é o que eu chamo hoje, né, dentro da mentoria, de premissas. Né? Quais são as premissas para a gente conseguir ter um excelente resultado? Então, isso quando você fala de gol, trabalharmos com a bola dentro do gol, ou seja, a meta é para ser cumprida e acabou. O que as pessoas não entendem é que as empresas precisam de pessoas, né? Só que as pessoas trazem problemas. Você é contratado para solucionar problemas. Se você dá problemas, você tem que pagar para trabalhar. Esse é meu conceito. É verdade. Senão não tem que estar ali. Né? Sim. Então, eu concordo com isso que você falou. A gente tem que deixar claro aquilo que se espera das pessoas, porque também fica mais fácil para as pessoas. Sem dúvida. Né? Você saber o que espera de você, que isso é um grande problema do mundo corporativo. As pessoas são julgadas no mundo corporativo. Ah, você vai fazer isso, então senta aqui, ó, é mais ou menos isso que faz. E a pessoa tem que se desesperar para conseguir saber, né, qual é o resultado que ela quer, como que ela vai conseguir isso, como que ela vai fazer isso, e isso vai dando o quê? Um estresse muito grande na pessoa. Verdade. Poucos líderes pegam na mão do colaborador, gastam tempo ali ensinando, para depois ter o resultado que ele quer. Então, muitas pessoas ficam, sabe, tentando ver, será que eu estou fazendo um trabalho certo? Será? E ninguém tem feedback, porque feedback ninguém gosta de fazer, porque é ruim, eu vou me dispor.
né? Ou se não, dá um feedback que a gente chama, que está ligado à essência da pessoa e não ao comportamento da pessoa, aí falar, ah, você é isso, você é aquilo, você... A pessoa não é nada. Né? Ela pode estar naquele momento. Ninguém nasce ansioso, a gente não nasce depressivo, né? A gente se torna isso. Então, se eu me tornei, eu distorno, né? Eu posso voltar ao meu estado natural. Então, às vezes a pessoa está tão irritada que ela escolhe alguém para dar um feedback só para ela colocar para fora aquela emoção ruim que ela está naquele momento e acaba prejudicando outra pessoa, né? O mundo corporativo é cheio de peripécias, né? Legal, bacana. E você tem, assim, tido muito sucesso com as pessoas que você faz a mentoria. Todas estão dando feedback extraordinário seu, tá? Olha, vou falar para você que às vezes tem gente que não gosta das nossas conversas, né? E às vezes passa um ano para me ligar e falar assim, na hora eu fiquei bem brava com você, mas depois fez todo sentido. E hoje eu mudei minha história por causa daquela tua fala, daquele momento que a gente passou. Porque não é fácil a gente se ver, verdade, né? A gente, principalmente no mundo de hoje, os pais e as mães colocam os filhos, como você é inteligente, como você é lindo, como você é maravilhoso, como você é tudo isso. Inteligência, para mim, se a minha mãe falar para mim, Renata, você é inteligente, para mim ela está falando dela, porque foi ela que fez essa minha inteligência, né? Agora, quando ela fala assim, você é uma pessoa que entra em ação, eu gosto de você porque você não desiste, você é determinada, aí é meu comportamento, né? Então, eu acho que é aqui que a gente tem que focar nas pessoas. O que a pessoa tem que faz dela quem ela é, não aquilo que ela nasceu, né? Eu não tenho, falar, você tem uma mega inteligência. Não tenho. Eu me esforço. Eu tenho que ler 3 vezes mais do que qualquer pessoa para memorizar aquilo que o meu marido memoriza em 5 segundos, né? É o jeito dele, sim. Ótimo. E eu tenho outras características que ele não tem, e a gente vai se completando. Então, o que eu percebi dentro desse universo, até do mundo corporativo, é que vamos sair da competição, vamos entrar na colaboração, e quando eu junto a tua força com a minha, com a dele, do outro, a gente faz um trabalho absurdamente bem feito. Um trabalho de sucesso, bola na rede. Isso, e por isso que é bom você ter uma equipe mista. Deve. Não é que é todo mundo pensando igual, senão não sai nada. Não sai nada. Exato, perfeito. Ô, Renata, eu agradeço muito você ter vindo. Eu quero que você deixe os seus contatos para que as pessoas que assistirem a essa entrevista se sintam assim, naquele momento de dar o segundo passo, de ter a possibilidade de mudar a sua história. Tá? Por favor. O meu contato telefônico é 11 99 885 1008 e meu Instagram e LinkedIn é Renata Arrepia. Muito obrigada. Todas as suas mentoradas e mentorados falam que você arrepia mesmo. Arrepio mesmo. Esse é nome mesmo, não é nome artístico. Perfeito. Tá bom? Ok. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão naquela dúvida. Eu preciso fazer uma mudança radical na minha vida, ou preciso pelo menos ter uma melhora sensível, porque o tempo está passando, e se eu não mudar agora, nada daquilo que eu gostaria que acontecesse pode acontecer. Então, o que eu tenho para falar é assim, existe sempre o medo de dar o primeiro passo. Só que se a gente não der o primeiro passo, você vai ficar sempre com esse padrão de pensamento. O que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Vai, sabe? Vai com medo, mas vai. Procura ajuda, porque ninguém chega lá sozinho. Se você vê os maiores cases de sucesso que existem no mundo, as pessoas sempre estão em conjunto, sempre uma apoiando a outra. Então, procure relacionamentos de apoio, vai em busca daquilo que você quer, mesmo que você não tenha certeza, porque a certeza a gente não tem nunca. Simplesmente vai, procura ajuda e vai que você vai ver que o resultado é positivo. Ok. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Renata Arrepia, nós damos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.